Esse é o tipo de gastrite que não tem cura. Veja se a sua gastrite está na lista. Você sabia que existe um tipo de gastrite e refluxo que não tem cura? Eu vou revelar agora nessa live para você. Vou falar para você algumas e você vai me dizer se a sua está na lista. Por exemplo, gastrite enetematosa de antro ou de fundo, pangastrite, gastrite enetematosa moderada, gastrite crônica, gastrite erosiva, gastrite atrófica. Você tem ou foi diagnosticado com alguma dessas gastrites? Os médicos gastros e otorrinos falam que esse tipo de gastrite específico não tem cura. Vou dar aqui para vocês um exemplo desse diagnóstico dado por um gastro, inclusive com H. pylori negativo, onde ele fala o seguinte, que essa pessoa tem esofagite erosiva de Los Angeles, grau A, hérnia hiatal por deslizamento, gastrite enetematosa erosiva moderada de antro, duodenite enetematosa leve. Você tem algum desses diagnósticos ou diagnósticos parecidos com esse? Por que você acredita que os gastros afirmam que esses diagnósticos não têm cura? Eu vou te explicar agora o porquê que não tem cura. Veja bem, a gente acaba desenvolvendo gastrite e refluxo devido ao excesso de toxinas nas células que produzem o ácido no estômago. E aí você para de produzir o ácido no estômago. É como se você tivesse uma casa e você está acumulando lixo nessa casa. Você não limpa a casa, ela começa a ficar cheia de sujeira, cheia de bicho, os móveis começam a se degradar, a corroer. Assim acontece com o seu estômago. O seu estômago está cheio de sujeira, intoxicação, bactéria, vírus, parasita, fungos. Essas toxinas começam a corroer esses seus órgãos, tanto o estômago, o esôfago, o fígado, os rins, e assim vai. A gastrite vai se alastrando e se agravando a cada dia que passa. E aí, o povo precisa jogar para fora esse lixo, essa toxina. Por exemplo, você tem uma casa, você joga para fora o lixo pela privada, através da pia, através da porta, através da janela, não é assim? E você entra com nutrientes para sua casa através, quando você abre a janela, que entra o ar e o sol. Quando você compra alimentos saudáveis e você traz água pela encanação. Você também tinha que estar fazendo isso. Você tinha que estar todos os dias jogando para fora o lixo para que você pudesse manter uma digestão plena, comer com prazer, passeando com os amigos, cuidando dos filhos, sem estar com dor, queimação, azia, arrotos, bolo na garganta. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que jogar para fora, por exemplo, através do pulmão, gás carbônico e catarros, através do intestino, as fezes, através dos rins, a urina, através da pele, o suor, todos os dias jogando para fora esses tóxicos, para que a gente não pudesse acumular toxinas e gerar a gastrite. Ao mesmo tempo, a gente tem que colocar no nosso corpo nutrição de verdade, comida de qualidade, produtos naturais na pele, bebidas naturais e ar de excelente qualidade com a respiração anti-refluxo. Quando a gente faz isso, a gente nutre o corpo adequadamente, a gente desintoxica o corpo adequadamente e assim a gastrite, o refluxo, a hernia de hiato, a esofagite, a duodenite vai embora. Agora, eu preciso fazer isso todos os dias, entendeu? Tanto nutrir quanto desintoxicar. É assim que eu consigo resolver o refluxo de uma vez por todas. Só que por que a sua gastrite não tem cura? Ou os médicos dizem que não tem cura? Porque veja bem, ao invés de as pessoas procurarem desintoxicar o corpo das toxinas que estão gerando o problema, elas buscam alternativas. Elas buscam 4 alternativas. A primeira coisa que as pessoas buscam é o uso de prazóis, omeprazol, pantoprazol, lansoprazol, esomeprazol, domperidona, Iselme. Então as pessoas começam a tomar drogas. Ao invés de as pessoas
irem aprender a fazer o exercício, respirar direito, a combinar o alimento, a dormir melhor, a cuidar do emocional, a tomar água suficiente. Elas simplesmente acham que vão resolver todos os problemas da vida dela tomando Prazol. E aí o Prazol, o que ele faz? Ele começa a acabar com o ácido do estômago, com a parede do estômago, e o estômago começa a gerar refluxos, a ponto de a pessoa ter feridas também no esôfago. E a pessoa começa a desenvolver também esofagite. Mas aí não basta isso. A pessoa está sofrendo com gastrite, intoxicado, desnutrido, com deficiências graves. Ao invés de a pessoa procurar os hábitos para poder desinflamar e nutrir o organismo, ela vai piorar a situação tomando um Prazol. E aí ela começa a desenvolver esofagite, hernia de hiato, refluxo, duodenite. Os problemas começam a se alastrar para outros órgãos, quando não vira uma úlcera, uma metaplasia ou um câncer. Aí, beleza, a pessoa vai para a segunda paliativo. Ela vai tomar antibiótico porque ela acha que o que está gerando a gastrite, o câncer, as úlceras, é somente a bactéria H. pylori. Então ela esquece que ela precisa desintoxicar, que ela precisa nutrir, que ela precisa corrigir os hábitos errados e vai tomar antibiótico. O antibiótico, ou seja, você está inflamado, intoxicado, debilitado, aí você agora está com uma bomba no seu corpo que é o Prazol, aí você joga o que por cima? Antibiótico. Aí você vai acabar com o que agora? Com o intestino. Então começa a inflamar o intestino, ter muitos gases, distensão abdominal, começa a desenvolver retocolite ulcerativa, hemorroidas, prisão de ventre, síndrome do intestino irritável, SIBO, desbiose, duodenite, infestação com parasitas. Por quê? Antibiótico. Quando a pessoa cansa do antibiótico, vê que não resolveu, nem Prazol nem antibiótico, ela pula para o quê? Remédios naturais. Então ela começa a tomar suco de batata, suco de abosa, couve com maçã, gotazil, aloe vera, óleo de copaíba, chá da folha da siriguela, garrafada daqui, encapsulado dali, suplemento não sei da onde. Ela começa a se encher de remédios que só aliviam, são só paliativos. E aí ela começa a camuflar o problema enquanto o problema vai se agravando. Ok, beleza. O que acontece? Depois de todo esse processo, a pessoa ainda busca fazer dietas. Então elas começam a tirar as frutas ácidas, as frituras, os alimentos picantes, bebidas alcoólicas. Elas começam a tirar o alho, a cebola, hortelã, coentro. Elas começam a tirar tudo que dizem que faz mal. Elas começam a tirar. E comer uma alimentação inflamatória, comer 3 horas, comer mal combinado, comer uma alimentação pobre em fibras, inflamatória, que prende o intestino. E ela começa a ver que quanto mais ela tenta fazer dieta, mais peso ela perde. Pior ela fica, gradualmente, a cada dia, a cada momento, a situação vai se agravando. Por que isso vai se agravando? Porque a pessoa não está fazendo aquilo que eu falei no começo, desintoxicando o corpo das toxinas. Então, a sua gastrite, pangastrite, esofagite, hernia de hiato, ela não tem cura quando você continua praticando as mesmas coisas. Não adianta você querer colher graviola se você plantou manga. Quem plantou graviola, colhe graviola. Quem plantou manga, colhe manga. Jesus já dizia, aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Se o seu problema da gastrite é emocional, junto com o sono errado, junto com a alimentação mal combinada, nada do que você fizer vai resolver, a não ser resolver esse problema. Pare de ficar tentando fugir do problema, tentando esconder o problema, tentando camuflar o problema. Se o problema é emocional, tem que resolver emocional. Pare de ficar achando que o que vai curar o seu problema é tomar Prazol, tomar antibiótico, tomar remédio natural. Entendeu? Se o seu problema é a sua alimentação que está mal combinada, então tem que resolver. Se o seu problema é deficiência grave de vitamina B12, vitamina D, ferro, cálcio, tem que resolver isso. Tem que repor, tem que nutrir, tem que fazer os exames, entendeu? Se o seu problema é devido ao uso de medicamentos para outras doenças, tem que tratar essas outras doenças para se livrar dos medicamentos.
Então não adianta você tentar, não vou investigar a causa, vou tomar remédio, achando que você vai conseguir resolver toda a sua vida tomando uma caixa de remédio. E é isso que eu assim, fiquei tão indignado por as pessoas serem enganadas, tão indignado por a indústria farmacêutica muitas vezes passar medicamentos só para vender, né? A indústria alimentícia, né? Passar aquelas dietas padrão para você comprar já aqueles alimentos da indústria que te inflama. A indústria natural que promete curas rápidas e milagrosas em uma semana, tomando esse encapsulado, esse pote aqui natural, essa garrafada vai te curar. Então a indústria dos remédios farmacêutica, indústria alimentícia e indústria natural, todos estão comprados, todos estão com o mesmo objetivo de degradar a sua saúde, de fazer você ficar dependente de dietas, dependente de remédios naturais e dependente de remédios de farmácia. Então, estou indignado e eu estou criando esse movimento aqui para que vocês não fiquem dependentes deles. Não estou falando que o gastro não tem a sua importância com os medicamentos que você vai tomar ali, não estou falando que tem que tirar o medicamento, que o medicamento é para emergência, tem a sua importância, mas não é ele que trata a causa, essa é a verdade. Pode perguntar ao gastro, né? Ele, inclusive o gastro, tem gastro que fala assim, se acostume, você vai tomar isso a sua vida toda, porque gastrite não tem solução, né? Então assim, eu tive que criar um movimento que fosse diferente disso, porque as pessoas estão cansadas de receitas de remédio natural. Ninguém aguenta mais fazer remédio natural, nova receita. As pessoas cansaram de remédio de farmácia e cansou das dietas. Então a gente criou um programa de desintoxicação, mas não é ficar tomando suquinho detox, é desintoxicação de verdade, com os hábitos que resolvem o problema. Vocês entenderam? É verdade que a babosa cura a gastrite? O Clóvis perguntou. Clóvis, eu vou perguntar para você o seguinte: é verdade que apenas o detergente consegue lavar os pratos? Somente detergente, sem esponja, sem ninguém para lavar, sem água, só detergente. Consegue deixar o prato limpinho. O que você me responderia? Você me responderia, não, Carlos, porque tem que ter o detergente, a esponja, a água, a pessoa para lavar, a pessoa para enxaguar, a pessoa para guardar, o prato para secar. Então, a mesma coisa em relação à babosa. A babosa, ela é um alimento dentro do conjunto de hábitos. Só que se você usar só a babosa, não resolve nada. Tem que usar a babosa, tem que usar o exercício físico, tem que usar o alimento bem combinado, tem que usar a respiração anti-refluxo. Então, é um conjunto de hábitos que curam. Não é tomar isso, tomar aquilo que resolve o seu problema. Entendeu? Gastrite crônica, tive bactéria H. pylori 2 vezes. Estou com deficiência de vitamina B12 e vitamina D. Estou abaixo do peso. Gastrite crônica, né? É uma gastrite que está constante. Teve a bactéria H. pylori. E se ela não aumentar a imunidade, não desintoxicar, vai continuar. Está com a deficiência de vitamina B12 e vitamina D, por quê? Porque o ácido do estômago, ele ajuda a ativar a vitamina B12, né? Deixa eu dar para vocês aqui um exemplo, como que isso é grave e o porquê que você tem que resolver isso em relação à B12. Isso daqui é a vitamina B12. Isso daqui é uma molécula que o ácido do estômago libera. Se não tiver isso daqui, o seu corpo não absorve a B12. Tem que ter essa molécula, ela se liga a B12, e aí lá no intestino você consegue absorver. Só que essa molécula aqui, ela é liberada pelo estômago. Quando está faltando o ácido, você não libera essa molécula, que é o fator intrínseco. Você fica com a B12 sozinha. Então, o fator intrínseco é o marido e a B12 é a mulher. Então, quando o marido e a mulher eles se unem, aí o corpo consegue absorver a B12. Mas quando eles se divorciam, se separam, quando o marido vai embora,
né, abandona a esposa, então a B12 não é mais absorvida. Então não adianta você comer carne, comer peixe, comer ovo, comer fígado, tentar comer comidas que tem B12. Não adianta. A sua B12 vai continuar baixa enquanto você não resolver o problema do ácido no seu estômago. Ah, mas eu vou tomar suplemento. Depende, porque tem vezes que nem o suplemento você consegue absorver. Tem pessoas que têm que tomar o suplemento na veia, injeção de B12 na veia. Você quer ficar assim a vida toda tomando suplemento, injetando B12 na veia? Ou você quer ter a B12 de forma natural? Você quer ficar a vida toda tomando suplemento de vitamina D com risco de intoxicação, porque os suplementos eles têm um grau de prejuízo, efeitos colaterais de toxicidade, você quer ficar a vida toda assim, tomando B12, vitamina D, prazol, antibiótico, isso e aquilo. A vitamina B12, a vitamina D, elas podem até ajudar como um paliativo, até você conseguir elas naturalmente. Você não pode ficar dependente disso, porque a falta de B12 e vitamina D vai te trazer desânimo, indisposição, perda excessiva de peso, perda de memória, sono em excesso, fraqueza, sem motivo aparente. Se não consegue mais lavar os pratos, não consegue trabalhar, não consegue caminhar, não consegue cuidar das crianças, não consegue lavar a casa, não consegue dirigir bem, não consegue mais ir para a academia. Por quê? Falta de B12, vitamina D, devido ao falta de ácido. E por que você está com falta de ácido? Porque você está com excesso de toxinas. O remédio natural não tem vitamina D, entende? Tem que aprender a tomar banho de sol na hora certa, no tempo correto. Aqui eu estou tentando convencer você, para o seu próprio bem, a mudar os hábitos. E tem gente que ainda me acha de ruim. Ah, mas ele não passa remédio, ele não fala o remédio, porque não existe remédio, pelo amor de Deus. Não existe. Então eu tenho que passar para você a verdade. Você sabia que tem um tipo de suplemento que quem tem gastrite tem que tomar? Não pode ser todo tipo de suplemento. Por exemplo, quem tem gastrite e refluxo, devido à falta de ácido, uso de prazol, a pessoa não consegue ativar o ferro, o cálcio, o zinco para ser absorvido. E se você tomar o suplemento normal que vem nas farmácias, que os nutricionistas passam, mesmo com o suplemento você não consegue absorver. Você só consegue absorver um tipo de suplemento específico, que é o, se eu não me engano, que tem quelato, alguma coisa assim, que esse tipo de suplemento não precisa ter o ácido do estômago para ser absorvido. Então são muitos detalhes, gente. Aqui eu estou falando só sobre suplementos, entende? Só sobre suplementos. São muitos detalhes para ser resolvido na sua vida, mas são simples, possíveis. Metaplasia tem solução? Eu já postei aqui vários depoimentos, de vez em quando eu posto aqui endoscopia, tá bom? Sobre cura de metaplasia, endoscopia, ou seja, a pessoa faz endoscopia, não tem metaplasia. É totalmente possível reverter, porque a metaplasia ela é gerada devido aos refluxos ácidos constantes que ferem o esôfago. E aquela ferida no esôfago, o esôfago traz células parecidas com o intestino para poder fazer um couro mais resistente. Isso é chamado de metaplasia, quando células esofágicas se transformam em células mais resistentes, células intestinais. O problema é que se o corpo estiver muito intoxicado e o corpo começar a trocar as células esofágicas pelas intestinais e essas células estiverem muito intoxicadas, nessa troca pode acontecer a evolução para um tumor maligno. E aí, ao invés de ele produzir células intestinais, ele pode produzir células cancerígenas, pode produzir metástase que se espalham para os órgãos, né? Como acontece de vez em quando as pessoas fazem endoscopia e descobrir que está com câncer avançado, metástase. É todo mundo que vai acontecer? Não, mas é uma possibilidade. Quando não é isso, pode agravar a situação, né? Para uma esofagite erosiva, grau A, B, C ou D, uma úlcera no esôfago, entendeu? Então, tem solução? Tem. Se tiver H. pylori, ela pode voltar? Com certeza. 90% da população tem a bactéria H. pylori, tá bom? 90%. Carlos, quais são os únicos que não têm a bactéria H. pylori? São aqueles que estão com a imunidade boa, a ponto de quando a bactéria entrar no corpo, o corpo já elimina. Por exemplo, muitos alunos meus
começa a fazer o protocolo de mudança de hábitos, não faz nenhum tipo assim, desparasitação, não sei o que, não sei o que. Não, só com a mudança de hábitos. O protocolo de gestão plena é a combinação alimentar, o relógio biológico, a respiração anti-refluxo, só com a mudança de hábitos. Eles repetem a endoscopia 1, 2 vezes, não dá mais H. pylori. Me responde uma coisa, faz mal fazer biópsia? Olha, assim, fazer mal faz porque você retira um pedacinho do seu estômago, aquilo ali pode inflamar, pode doer um pouco, né? Mas é necessário fazer para você ter certeza do que você tem. Então, assim, pode ser pior você não fazer e não saber o que tem do que você fazer e ter algum pequeno desconforto. Entende? Entende o que eu estou falando? Porque, assim, qualquer exame que você fizer que for invasivo não vai fazer bem. Você colocar uma mangueira dentro do seu estômago e ficar zonzo e tirar um pedacinho do estômago, isso aí você fica lá passando mal, depois isso não é normal, não é natural, né? Isso é prejudicial, mas é necessário fazer. Eu sei que é muito ruim passar por esse sofrimento, mas é necessário, né? Inclusive, esse também é um dos, como é o nome? Esse também é uma das coisas que as pessoas querem se livrar. Só fazer endoscopia para saber se está curado, depois não precisar mais. Ficar liberto. Eu falo, mas você não vai lá saber se tem gasto? Não, não vou, nunca mais eu piso num gasto, porque eles me fizeram sofrer com endoscopia. Nunca perguntou para mim sobre minha B12, vitamina D, sobre minha alimentação. Só passava prazol e dizia, volta daqui a 6 meses, volta daqui a 1 ano. Passava 10 minutos comigo, 10 minutos. Ninguém nunca me educou nos princípios, nunca teve paciência de ir comigo ali até a cura. Então agora, eu não vou mais lá, eu não vou procurar mais eles. Eu estou falando que você tem que fazer isso, mas é o trauma, a pessoa está traumatizada. Ela nunca mais quer saber de colocar uma mangueira no estômago para saber se tem gastrite, porque ela está totalmente curada, ela não tem mais nada. Entende? Então, assim, as pessoas também ficam traumatizadas com gastro. Tem gente que já trocou de gastro. Eu conversei com um rapaz uma vez, ele tinha trocado 10 vezes de gastro. 10 vezes. 10 gastros diferentes. Todos com os mesmos remédios, como prazol no final. Todos passam 10, 15 minutos e falam, volte daqui a 6 meses. Parece que já é um protocolo, né? Senta com você, né? Passa lá a endoscopia, aí você vai, faz a endoscopia, volta nele, passa 10 minutinhos, fala que não tem cura, fala que se acostume com o remédio, passa o prazol, volte daqui a 6 meses. Parece que já todo mundo é a mesma história. Fiz 5 endoscopias, Antônio, 5 endoscopias. Tem gente também, gente, que faz endoscopia por causa da ansiedade, né? Fica, meu Deus, eu estou com câncer, fica repetindo, às vezes a cada 3 meses, né? Eu só vou no meu gastro quando for fazer endoscopia, que eu estou no grupo do caso, graças a Deus. O Paulo aqui, né, entrou recentemente, né, nosso aluno novo. Lesão subepitelial no esôfago, tem cura? Lesão subepitelial é basicamente esofagite. O que é subepitelial? Significa que o ácido do estômago ele já queimou a primeira camada da pele. Ele já está perfurando aqui a segunda camada. Então, subepitelial é embaixo da primeira pele que protege. Então, ele queima essa primeira pele, aí vai corroendo e perfurando. Por isso que se chama gastrite erosiva. Grau A, B, C, D. Por quê? Porque ela vai perfurando a cada momento que passa. Do grau A e perfura para o grau B, para o grau C, para o grau D. Até se tornar uma gastrite hemorrágica, que é quando você gera sangue no estômago ou no esôfago, né? E a pessoa vomita sangue, nas fezes sai sangue, que já é um quadro mais grave, né? Que às vezes precisa se internar, procurar um gastro para poder resolver o problema, né? Ter dor no ouvido pode ser devido ao refluxo também. Pode ser também outras coisas, não é só refluxo, viu? Coco, gente, ó, o que vocês mais vão ver no protocolo é coco. Coco para você fazer purê de batata, coco para você fazer mingau, para você fazer vitamina,
para você fazer overnight, para você fazer comer com cuscuz, leite de coco caseiro. Então, coco assim, ele vai bem com tudo. Então, quando você tiver um protocolo de gestão plena, o que não vai faltar é coco. Quem aqui mora em sítio? Ou em lugares interior que tem muita natureza, muito coco, muita... Quem mora perto de mata, que tem plantas silvestres, palmeira silvestre, frutinhas, folhas. Por quê? Porque essas coisas vocês podem usar, entendeu? Tem os coquinhos das palmeiras que vocês podem colher, vocês podem pegar folhas de árvores, né? Fazer suco de detox, colocar na salada, né? Fazer chá, como a folha da manga, do cajueiro, da amora, do abacateiro, do limoeiro, da laranjeira. Só que vocês não sabem, né? Vocês soubessem, minha gente, vocês fariam tanta coisa com as coisas que vocês têm acessíveis. Boa noite, Tarrano Funcional, bem-vinda, Eliane. Aqui em São Paulo, o coco é caro. Aqui o coco aqui tá de R$5. R$5. Mas se você for em algumas praias colher, fica de graça, né? A casca da siriguela elimina H. pylori? Não. Ela pode ajudar a eliminar, mas ela sozinha não. Porque tem que estar com a imunidade boa, né? Como limpar o sangue? Banho de sol, combinação alimentar adequada, respiração anti-refluxo, exercício físico, jogar toxinas pelo suor, dormir cedo, cuidar do emocional, repor as suas vitaminas. É assim que você faz uma limpeza do sangue. Não é um chá, não é um suco, não é um antibiótico, não é uma dieta. É um conjunto de hábitos. Me responda, tem um refluxo biliar, a Fabiana. Então, Fabiana, quando você desinflama o estômago e normaliza a digestão, você não vai ter mais esse problema. A bile vai passar para o intestino, ao invés de voltar para o estômago. Eu espero que tenha trazido um pouco de esperança, tá bom? Que o seu problema tem solução. Não tem cura quando você continua fazendo as mesmas coisas de sempre. Mas quando você decide fazer o extraordinário, né, você consegue resolver o seu problema de uma vez por todas, tá bom? Não sendo chata, mas como faz a respiração anti-refluxo? Eu acho que é uma pessoa assim, o não eu já tenho, né? Eu vou em busca do sim. Então vamos aprender só porque você foi educado. Vamos lá. Respiração anti-refluxo. Então, você precisa inspirar e encher aqui a barriga. Puxar o ar, encher a barriga, soltar o ar e secar a barriga. Você tenta não encher o pulmão. Então, vou mostrar para vocês. Ó. Então, eu expiro pelo nariz, aí eu conto até 4. 1, 2, 3, 4. Solto pela boca bem devagar, secando a barriga. Aí eu faço de novo, expiro. Aí eu faço de novo, inspiro, conto até 4 e solto pela boca. Mais uma vez, vai fazendo, vai fazendo. Aí você vai ficar com sono, vai relaxar, vai reduzir o refluxo, o bolo na garganta, vai ficar mais calmo, vai ficar com sono, com tontura. Por quê? Muito oxigênio entrando, tá bom? Então, claro, a respiração anti-refluxo não é apenas isso, né? Existe um protocolo que você precisa fazer, você tem que ter o protocolo porque tem todo o passo a passo. Você precisa fazer por 30 minutos, tem o tempo, tem a quantidade, tem que ter o relatório que você vai anotando, o relatório dos sintomas, é todo um protocolo que a gente tem, né? Mas aqui é só para você provar um pouquinho, né, do que é a respiração e você já sentir um pouco de paz, um pouco de tranquilidade e tal. É isso aí, gente. Boa noite. Valeu. Até amanhã.